A síntese vem a partir de quê? Acetil-CoA até colesterol. Insulina, desfosforila a enzima, glucagon, fosfórico, fazendo com que a atividade da enzima possa estar de maneira distinta em diferentes estados metabólicos. O próprio colesterol é um inibidor alostérico e a síntese do colesterol é feita basicamente no tecido hepático e nos intestinos. Certo? Esse é o local. O que é importante no colesterol? Quando ele é fabricado, especialmente pelo fígado, ele é liberado no sangue naquelas partículas chamadas de lipoproteínas. Certo? Então vamos ver aqui o que é uma lipoproteína. Nós temos 4 tipos de lipoproteínas. O que é isso? Quando eu quero transportar colesterol no sangue, vocês podem olhar a estrutura e ver que isso vai dar problema. Por quê? Sangue é água. Sangue é 95% de água no barato. Ora, para transportar no sangue uma molécula que é o quê? Tão apolar quanto é o colesterol, isso vai dar problema. Porque não há interação entre água e colesterol. O que é uma lipoproteína? É uma molécula que tem uma capa de ácidos graxos, como se fosse um balão, e proteínas colocadas nessa estrutura, dando a forma ela. Neste balão, se o ácido graxo está aqui, a parte polar é a parte da bolinha, o que acontece? É como se toda essa bola fosse revestida por uma camada polar, não é isso? No interior, o que eu tenho? Ácidos graxos e moléculas de colesterol. Certo? Isto vai ser fabricado pelo fígado e vai ser jogado no sangue. Então isso consegue o quê? Circular. O fígado fabrica uma lipoproteína chamada VLDL, inicialmente. O que é VLDL? O que é a sigla? L vem de lipoproteína, D de densidade, VL, very low, muito baixo. Então, lipoproteína de densidade muito baixa. O VLDL tem o quê? Tem uma associação de triacilglicerol mais colesterol. À medida que isto circula pelo sangue, o que acontece? O VLDL vai se transformando em IDL. Por quê? Porque os tecidos vão removendo o quê? O triacilglicerol. Parte do triacilglicerol, ao ser removido, sobra mais o quê? Mais colesterol, certo? Como o triacilglicerol tem uma densidade menor do que o colesterol, a densidade vai o quê? Ela vai passando, né, de uma densidade muito baixa para uma densidade intermediária e depois para uma densidade baixa. Que aí é o que a gente chama de quê? Do LDL. Do LDL eu tenho ainda menos o quê? Triacilglicerol, que cai, não é? Então, o nível de quê? De colesterol é mais alto, certo? O que é importante aqui? As células têm receptores de quê? De LDL, certo? Então, o LDL vai ser, quando está nesse estágio, o principal transportador de colesterol que as moléculas, que as células vão o quê? Capturando. Esse LDL, ao se encaixar nesses receptores, em muitos casos ele fica preso.
Se ele fica preso, o que ele provoca nas paredes das artérias? Ele vai provocar o quê? Ele vai ficando preso, isso vai fazendo o quê? Um estreitamento, uma curva. Duas palavras são importantes, são duas palavras parecidas, que a gente tem que tomar cuidado. Uma é aterosclerose. Atero vem de gordura, de placas de gordura. Esclerose e estreitamento. O estreitamento provocado por essas placas, por ateromas, certo? Outra é o que a gente chama de arterioesclerose. A arterioesclerose é o que? É o estreitamento das artérias. Então veja, uma arterioesclerose pode ser causada por uma aterosclerose, tá certo? Aqui o nome é parecido e às vezes se você está lendo e alguém me chamou a atenção, você pode achar que está falando da mesma coisa. Aqui é o estreitamento da artéria. Aqui é o quê? É o que está estreitando? O ateroma, a placa de gordura, certo? Então o LDL é chamado na literatura de mau colesterol. Deve-se entender bem isso. Não existe um bom colesterol e um mau colesterol. Por quê? Porque a molécula de colesterol é uma só. Eu não tenho uma molécula de colesterol de um tipo e uma molécula de colesterol do outro. O que eu tenho é diferenças na maneira pela qual o colesterol é o quê? É transportado no sangue. Esta forma na qual o colesterol é transportado nesse momento por um LDL é importante para o corpo, por quê? Porque ele leva o colesterol para os tecidos, mas também pode o quê? Ajudar a entupir. Neste momento, quando o LDL vai passando a LDL, o IDL pode retornar ao fígado, ser refeito. Tá? Só que existe um outro tipo de transporte, que é o que a gente chama de quê? HDL. Esse HDL, que é o que a gente chama de bom colesterol, por que é bom colesterol? O HDL, ele é fabricado pelo fígado, numa forma que se chama de HDL nascente. Isso é jogado no sangue, ele circula e ele retira colesterol dessas plaquinhas, formando o chamado HDL maduro. Esse HDL maduro retorna ao fígado. Então veja, o VLDL, IDL e o LDL levam colesterol do quê? Do fígado para os tecidos. O HDL é o único que leva colesterol dos tecidos de volta para o fígado. Então, quando eu tenho um excesso de colesterol, o que acontece? A presença do HDL é algo fundamental, porque o HDL faz o quê? Remove e traz de volta. Neste momento do fígado, esse HDL pode ser transformado, por exemplo, em sais biliares, certo? O colesterol contido nele. Com sais biliares, ele pode ser o quê? Ele pode ser excretado. Então, neste momento, eu tenho controle do quê? Do nível. Tanto que, se você olhar num livro que fala de níveis, todo nível de substância que a gente estava estudando, valor de referência, é o quê? Até tanto. Você vai olhar no livro e diz aproximadamente o quê? Os valores variam um pouquinho, mas LDL é bom até 160 miligramas por decilitro. Tá? O HDL é bom a partir de 60. Então veja, o limite é o quê? Superior. Né? É bom até aqui.
O outro limite inferior é bom a partir daqui, ou seja, sem exageros, quanto mais disso, melhor. Né? Então, quando a gente faz exame de colesterol, ele diz colesterol total. Ah, deu tanto. Mas a pergunta é o quê? Qual é a fração? Quanto disso é o quê? LDL? Quanto disso é HDL? Essa fração indica melhor o seu estado de saúde em relação a isso, do que simplesmente saber o quê? Ah, meu colesterol é 210. Certo? Então, por isso a gente tem uma visão geral deste processo. A síntese feita no fígado, enzima principal, hidroximetilglutaridosa. Esta enzima também tem um controle por indução enzimática, né? Essa vai ser mais fabricada quando necessário. E o que é importante a gente entender aqui? Cuidado agora, senhores, para não dar palpite errado. O colesterol, ele é fabricado a partir de acetil-CoA, não é? O colesterol é fabricado a partir de acetil-CoA. Se eu cortar toda a gordura da dieta, eu vou fabricar acetil-CoA em grande quantidade a partir de piruvato, a partir de carboidrato. Eu não deixo de fabricar o quê? Colesterol. Né? Então, não é tão reta a associação entre o quê? Essa eliminação. Por outro lado, o que se preconiza? De que os ácidos graxos saturados parecem ser uma fonte maior de colesterol do que ácidos graxos insaturados. Então, uma coisa que se faz em dieta de alto colesterol é o quê? Tentar reduzir as gorduras animais e tentar aumentar o nível de gorduras de origem vegetal. Isso parece ter um efeito benéfico no nível de colesterol. Alguns remédios, né, atuam aonde? Na hidroximetilglutaril redutase. Tá? As estatinas, elas atuam o quê? Nessa enzima, diminuindo a sua atividade. Certo? Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode ter aquela associação direta de que, ah, tem colesterol, não posso comer ovo. Ovo tem muito colesterol. Pesquisas têm mostrado de que o nível de ácido graxo saturado na dieta parece ter maior influência sobre o nível de colesterol que é fabricado do que o próprio nível de colesterol da dieta. Então, a ideia é o quê? Cuidado quando a gente aprende alguma coisa e acaba querendo dar uma associação direta. Nos seminários, quando a gente for ver as doenças, a gente vai ver muito esse tipo de coisa. Tá? Então, aqui a gente viu a síntese, viu como é que ele é transportado, o que é um bom colesterol, o que é um mau colesterol. Então, vamos retornar para cá. Os esteroides formam o colesterol, certo? Uma das moléculas formadas por colesterol é vitamina D. Então, Henrique, aqui, vitamina D. Parou? A vitamina D. A vitamina D. Muito bem. Aparecendo a vitamina D não é um esteroide. Por quê? Porque quebrou essa ligação, então não tem os 4 anéis perfeitos, tá certo? Mas ela é formada a partir de um colesterol. A única diferença dela para o colesterol é essa. Esta quebra desta ligação é induzida por luz ultravioleta. Por isso se diz o quê? Que é bom tomar sol para a formação de vitamina D. Então, a partir do colesterol, forma-se esta molécula. Olhe mais uma coisa importante que a gente vai usar o mesmo raciocínio daqui a pouco. Uma única ligação quebrada faz com que uma molécula que tinha algumas funções possa ter o quê? Funções de controle de cálcio, controle do metabolismo, do fósforo, controle
da estrutura dos ossos e estrutura dos dentes. A falta dessa vitamina causa o que a gente chama de raquitismo. Tá? E a única diferença de colesterol para essa molécula é o quê? Apenas esta ligação que é quebrada. Então, quimicamente, é importante lembrar o quê? Uma molécula minimamente diferente pode ter um efeito metabólico totalmente diferente. O próprio colesterol em si serve para quê no corpo? O colesterol ele é extremamente importante nas membranas. Membranas por quê? A estrutura desses anéis é rígida. Quando você tem a membrana, você tem os fosfolipídios, não tem? E o colesterol se posiciona com o OH onde? Virado junto com a parte polar. Então, esta parte toda fica o quê? Para dentro da membrana. A membrana é chamada mosaico fluido. Por que fluido? Porque os fosfolipídios podem circular. Mas quando tem uma molécula de colesterol, os fosfolipídios vão grudar nessa molécula de vários lados. Então, uma coisa é um fosfolipídio solto circular. Outra, um colesterol no meio, é 5, 6 o quê? Grudado a ele, forma um grumo. Isso é muito mais difícil de circular do que os fosfolipídios sozinhos. Então, quanto mais colesterol, mais a membrana é rígida. Quanto menos colesterol, mais a membrana é fluida. Cada célula vai pegar exatamente a quantidade de colesterol que precisa. Ou seja, tem certos tipos de membrana no corpo que tendem a ser mais rígidas, outras tendem a ser mais fluidas. Então, as que são mais rígidas pegam mais colesterol. Sem colesterol, não tem jeito. É importante lembrar, a gente comentou em outra aula, que colesterol é uma molécula animal. Não é? Plantas têm um outro tipo de molécula semelhante a essa, né, que atua na membrana e faz outros processos em planta. Mas planta não possui colesterol. Razão pela qual, conforme a gente já falou, vamos recordar, não faz sentido você gastar o seu dinheiro comprando óleo sem colesterol. Porque se óleo vem de planta, obviamente todo óleo é sem colesterol. Né? O que está escrito sem colesterol é porque algum esperto resolveu escrever sem colesterol. Começou a vender mais. Os outros que não escreviam começaram a vender menos. Então começaram a escrever também. Alguns mais revoltados e com razão escrevem o quê? Sem colesterol, como todo produto vegetal. Isso tem escrito. Tem escrito. Sem colesterol, como todo produto vegetal. Mas se ele não escreve, a dona de casa que não sabe disso, não compra. Né, não compra. Paga mais caro para comprar o outro. Olha aí, acontecendo. Então já está. Eu vou comprar um outro óleo, eu falo, não, mas esse óleo aqui acho que ele é melhor. Então pode até ser melhor, mas não por isso. Pelo nível de colesterol. Isso não funciona. Eu queria que a gente visse uma coisa aqui. Veja o estradiol. Senhoras, aqui, esta magnífica molécula, né, é a que fez com que a parte bela da sala se desenvolvesse, não é isso? Que é o estradiol. A presença desta molécula forma as características sexuais secundárias femininas. A molécula abaixo é a que forma a parte que conversa pouco, não é? Fala, mas que não tem tanto chá. Então, a de cima também ajuda na fala, deve ter alguma influência aqui, né, no ato de falar demais. Esta aqui, não. Olha a diferença aqui, senhoras. Um metil aqui e um dupla O aqui, tá vendo? Volta para outra. Aqui não tem o metil e onde era um dupla O tem um OH. É só isso.
Tá? Se aqui é um dupla O e aqui é um CH3, você vai desenvolver características sexuais secundárias masculinas. Gênero é formado no início do processo. O cromossomo chamado de Y tem menos de 10 genes. O mais importante de todos é um gene chamado TDF, que é, em português, fator determinante de testículo. O que esse gene faz? Ele desenvolve a gônada do lado masculino e essa gônada começa a produzir testosterona num nível muito mais alto do que quem não tem esse gene. A produção de testosterona vai ativar uma cadeia imensa de genes no estágio inicial do desenvolvimento que vai formar as características sexuais secundárias masculinas. Logo, a pessoa é um homem. Na ausência de um nível alto de testosterona, vai se formar as características femininas. Sexo existem de vários e vários tipos. Existe um monte de denominações de sexo. Existem pessoas que são XY e são mulheres. Por quê? Porque houve uma translocação e aquele genezinho se perde. Então, o que importa é este. Tem XX que é homem. Por quê? No crossing over, houve a translocação e aquele genezinho foi para o cromossomo X. Se é XX, mas tem esse gene, é homem. Perfeito. Total. Fértil, normal. Tá? Então, o que determina a sua característica é, no estágio inicial embriológico, o nível de testosterona que vem a partir do colesterol. A partir da testosterona se fabrica os chamados hormônios anabolizantes. O que é um hormônio anabolizante? A testosterona, ao desenvolver os traços masculinos, ela desenvolve, por exemplo, o crescimento de massa muscular. O principal efeito que se busca é justamente esse crescimento. Só que associado a isso, você tem aumento da agressividade, você tem outros efeitos que o excesso de testosterona teria. A formulação de um hormônio anabolizante se faz como? A partir da testosterona se colocam grupos químicos distintos sobre essa molécula, de maneira que essa molécula, se buscasse uma que tivesse o quê? Um aumento do desenvolvimento da musculatura sem o aumento da agressividade e dos outros efeitos da testosterona. Né? Qual é então o problema de tomar hormônio anabolizante que a gente ouve na literatura, vê por aí? Semana passada deu no jornal, mais um menino foi o quê? Internado, né? Com necrose, aonde ele aplicou hormônio. Então, vira e mexe dá esse tipo de problema. O problema é o seguinte, senhoras, alguém aqui, por exemplo, já tomou paracetamol ou aspirina para dor de cabeça uma vez na vida? Ótimo. Alguém já tomou 40 aspirinas por dia durante 4 semanas? O que acontece se você tomar 40 aspirinas por dia durante 4 semanas? Vai morrer. O que acontece com a história do hormônio? É que o nível que se toma de hormônio anabolizante para se ter esse efeito rápido de crescimento que se obtém com pessoas em academia é por aí. São ciclos com 30, 40 vezes a dose médica máxima recomendada. Né? Ora, qualquer coisa que você tome 40 vezes o que devia todo dia, tem que dar problema. Né? Então, quais são os hormônios? Você tem o quê? Decadurabolina, andolona, winstrol, uma fila de hormônios anabolizantes. Né? O que é importante perceber? Eles têm aplicação médica? Tem. Mas a aplicação médica nunca é nesse nível.
Usando a dose médica, você tem um aumento de crescimento normal, mas não é o quê? Aquele crescimento esquisito. Qual é o problema do crescimento esquisito? Dá câncer, dá impotência sexual, né? Como diziam as meninas quando eu dava aula para educação física: ah, professor, ele é fortinho, mas não funciona. Né? Eu ouvi isso mais de uma vez. A barriga de tanquinho, mas a torneirinha. A barriga de tanquinho, mas a torneirinha. A pessoa pode dar sorte, ela pode morrer de câncer primeiro. É diferente do anabolizante usado no esporte. Por quê? O crescimento de massa muscular que lhe dê 0,2 de segundo numa prova de 100 metros rasos faz você deixar de ser um ilustre desconhecido e passar a ser um astro mundial. Por quê? Hoje em dia, qualquer atleta de uma final olímpica faz os 100 metros abaixo de 10 segundos. Mas nenhum, com exceção do Bolt, faz abaixo de 9,70. O que quer dizer? Que todos os atletas que estão naquela final têm uma diferença de um para o outro menor do que 0,3 de segundo. Esses 0,3 de segundo é a diferença entre o quê? O cara ser rico e o cara ser mais um. E ninguém vai lembrar o nome dele. Então, em esporte, a gente vê dopagem muito forte. Pessoa buscando resultado. Você está falando de jogador, tipo jogador de futebol, você não pode ter o quê? Esse tipo de dopagem só por esteroide. Por quê? Você usa esteroide quando você está numa prova de força. Agora foi pega a menina dos 10 mil metros do Brasil, antes do Pan-Americano, com um EPO, eritropoietina. Eritropoietina é o quê? É um hormônio que aumenta a fabricação de hemácia. Ora, isso só faz sentido em alguém que faz prova de resistência, de longa distância. O cara que faz 100 metros, ter hemácia ou não ter no sangue dele, tanto faz, porque ele faz aquela prova até os 60 metros sem respirar. E ele dá uma ou duas respiradas durante a prova. Tem gente que faz a prova inteira travado, sem respirar. Então, é uma prova 100% anaeróbica. 50% do combustível fosfocreatina, 50% do combustível é glicólise anaeróbica. Glicólise, glicato, ácido lático. Então, não faz sentido. Agora, também não faz sentido o maratonista querer ficar o quê? Bombado. Todo maratonista parece jogador de biriba, não parece? Aquele negócio, né? Aquela coisa magricela. Ele não vai tomar hormônio anabolizante. O problema dele não é força, é resistência. Então, a cada prova, nós temos o quê? Substâncias retínicas. Mas então, meninos, o cuidado é o quê? Cuidado com o esteroide que a gente ouve. Eu falava na educação física, os alunos: ah, mas eu não tenho como perceber. Eu falei: deixa de ser idiota. Está aquele menino de 14 anos, que parece um poste. Em 3 meses o moleque não consegue nem fechar o braço. Vai dizer que é sua atividade física. Não, não é. Não é. Olha uma aí. Não é. Não é. Por quê? Porque qualquer professor de educação física que tenha juízo, os primeiros 30, 60 dias são condicionamento neuromuscular. Professor, e por que a voz deles, das mulheres que usam anabolizantes? Porque a testosterona, que é a base do quê? Dos hormônios, é o hormônio que estimula os traços masculinos, com uma voz mais grossa. E engrossou a corda vocal, não tem o quê? Parei com o hormônio, voltar ao normal. Mulher é barbada, vai trabalhar no circo.